Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional confirmou André Mazzuco como diretor executivo do Departamento de Futebol e Andrés D'Alessandro como diretor esportivo. O que significa a volta do ídolo D'Alessandro ao estádio Beira-Rio, as consequências e o que isso pode determinar no Departamento de Futebol Colorado. Este é o principal assunto deste meu vídeo, que é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e o cupom promocional MENEGAS te entrega já na arrancada uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir, não vai lá para tentar resolver a tua vida. Pega aqueles pila que sobra no dia a dia, no teu mês, 5, 10, 15, 20 pilinha e tenta, quem sabe, tirar um valorzinho aí do sueco. Vai na KTO para jogar com responsabilidade. Não esquece, o cupom promocional MENEGAS te reaplica, te bonifica em cima logo do teu primeiro depósito em 20%. É o cupom que me dá sorte, é o cupom MENEGAS. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre o impacto da D'Alessandro no vestiário colorado. O Inter emitiu um comunicado na noite desta quarta-feira, passando de 8h30 da noite, com o seguinte título: Mudanças no Departamento de Futebol do Inter. A gestão do presidente Alessandro Barcelos é corriqueira nesse tipo de comunicado, mudanças. É quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes uma ou duas vezes por ano nestes 3 anos e meio em que ele é presidente. O Sport Clube Internacional anuncia a chegada de André Mazzuco como diretor executivo e de Andrés D'Alessandro como diretor esportivo. Fala do André Mazzuco, e aí eu convido a todos vocês para que confiram o vídeo que eu coloquei 2 dias atrás no meu canal, te falando justamente de quem é André Mazzuco, os seus principais trabalhos. Ele tem alguns trabalhos duradouros, com bons resultados, e outros nem tanto, outros trabalho que tiveram uma brevidade de tempo. E também fala de D'Alessandro, nesta nota do Internacional, ídolo colorado, retorna ao Internacional para contribuir com sua visão e liderança, desta vez fora dos gramados. Com a experiência acumulada como coordenador técnico no Cruzeiro, ele exerceu esse cargo no ano passado, em 2023, entendimento do futebol atual e uma forte conexão com o clube do povo. Sua trajetória ao longo dos anos promete agregar ainda mais ao desenvolvimento da instituição, reforçando a identidade e competitividade do Internacional nos desafios que virão. D'Alessandro irá atuar no dia a dia do clube, tendo participação direta no auxílio para o desenvolvimento e conexão dos atletas, comissão técnica e direção. D'Alessandro, portanto, será diretor esportivo do Departamento de Futebol do Internacional. É uma contratação de impacto. D'Alessandro é um dos maiores ídolos do Internacional. Numa escala que eu coloco Falcão e Fernandão num patamar acima, depois temos alguns expoentes como Figueroa, como Valdomiro e como D'Alessandro, campeão da América, um jogador vencedor, e impôs uma hegemonia regional na sua primeira passagem no Internacional. Depois ele saiu no ano em que o Inter foi rebaixado, ele foi jogar no River Plate e ele teve a coragem, e ele merece este elogio, de disputar com o Internacional uma Série B, a segunda divisão, contribuindo para o clube voltar à Série A do futebol brasileiro. Este elogio o D'Alessandro merece. Conhece futebol, se preparou, fez cursos, inclusive curso de treinador na Argentina, curso de gestão num curso que ministra o ex-presidente colorado Fernando Carvalho. Era nome para compor o departamento de futebol do clube se Roberto Melo tivesse vencido a eleição. D'Alessandro trabalharia, não sei se exatamente no mesmo cargo ou como diretor executivo, mas trabalharia na gestão se Roberto Melo vencesse o pleito. E eu lembro, e esta é uma questão que deve ter sido superada, que no ano passado, quando esteve no estádio Beira-Rio como coordenador técnico do Cruzeiro, o D'Alessandro concedeu uma entrevista coletiva, foi perguntado pelos repórteres da sua situação com o Internacional e sentou o sarrafo na atual direção, porque o Internacional lhe devia uma quantia que se especula na casa de 3 milhões de reais. O Inter montou um refis, um financiamento a longo prazo, com parcelas entre 100 e 120 mil reais mensais, e o D'Alessandro disse que havia um atraso de 5 meses
E mais, disse que não havia diálogo, que não era escutado e que a direção do Internacional, a mesma de hoje, pelo menos com o mesmo presidente, não honrou o compromisso, não lhe dava retorno, não o procurou para falar dos atrasos. E também o D'Alessandro ali deixou bem claro a sua manifestação, a sua intenção de recorrer à justiça, de acionar o Internacional na justiça. Isso gerou repercussão nacional. Bem, o presidente Barcelos se socorre de D'Alessandro, que eu penso poderá ajudar no vestiário. O D'Alessandro como atleta foi um vencedor, é um sujeito epidérmico, é um sujeito muito intenso, e isso poderá ter uma consequência saudável no ambiente do vestiário colorado. Este é um ponto importante. Mas eu também faço com vocês a leitura de que o D'Alessandro chega para proteger a atual direção. Essa é uma estratégia, tem sido um recurso do presidente Alessandro Barcelos. Né? Já colocou o Magrão nesse sentido, já teve também Paulo Autuori, alguém para blindar a direção, para blindar o Roger, para comandar o vestiário e, sob certo aspecto, comandar a relação com a torcida. D'Alessandro tem uma enorme aprovação da maioria ampla e maciça dos torcedores colorados neste seu retorno, e isso acaba ajudando o Roger, porque ganha o escudo, mas principalmente o presidente Alessandro Barcelos, que tem a sua imagem arranhada em 3 anos e meio de absoluto fracasso dentro de campo no departamento de futebol, portanto. Então o D'Alessandro chega também com esta missão e tem esta consequência. É inexorável que isto aconteça. Nem o D'Alessandro controla isso e nem o presidente Barcelos. Mas eu digo para vocês, na minha opinião, há também esta intenção. O presidente Barcelos também tem esta intenção de colocar um ídolo, um dos maiores da história do clube, como um escudo para Roger, para o departamento de futebol, para os jogadores, mas principalmente para ele, Alessandro Barcelos. O D'Alessandro mora em Porto Alegre com a família e gostaria muito, ele tinha muito o desejo de retornar para o Internacional, de retornar para trabalhar no futebol, estando na sua casa, na sua cidade. É um desafio novo, porque ele chega num momento turbulento, de resultados ruins. Terá o André Mazzucco como diretor executivo, mas observem a incoerência que o Internacional tem. O Internacional, por exemplo, estava desde maio do ano passado sem um diretor executivo quando o William Thomas foi guilhotinado do cargo. Fez um péssimo trabalho. Desde maio de 23. Foi contratar agora no final de agosto de 2024 um diretor executivo. Ah, Menegas, mas e o Magrão não exercia isso? Parte das funções, sim, mas o Magrão estava muito mais dedicado à função que agora será exercida por D'Alessandro. Então, este departamento de futebol do Internacional, desde que o presidente Alessandro Barcelos assumiu o clube, não tem nenhuma convicção, não tem nenhum planejamento, porque não há projeto. E D'Alessandro também terá que superar este obstáculo, assim como André Mazzucco. Quer saber mais sobre o André Mazzucco? Repito, tem um vídeo aqui no meu canal te contando um pouco da sua trajetória, a sua principal virtude como diretor executivo, trabalhos que não deram tão certo assim, tá aqui no meu canal. Todo mundo inscrito? Deixa o teu like, participa ali no chat e, é claro, saiba que este meu vídeo é em nome da KTO, é a minha casa de apostas, e o cupom promocional que te entrega um bônus de 20% no teu primeiro depósito é o cupom MENEGAS. Vai na KTO para brincar, para te divertir, joga na responsa, o cupom MENEGAS já te reaplica, já te bonifica com 20% em cima do teu primeiro depósito. KTO, o cupom é MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.